Boa noite, boa noite, boa noite. Nós tivemos aqui alguns contratempos, mas conseguimos entrar aí com vocês. Quero, desde já, agradecer a você, a sua presença, agradecer a você aí, a sua disponibilidade de acompanhar com a gente essa live. Muito obrigado. Quero pedir a você que compartilhe aí com a sua galera, chame alguém mais para estar junto conosco nesse momento. Vai ser um momento bem legal, nosso primeiro entre irmãos, nós quatro juntos. Esperamos que você tenha um momento abençoado por Deus. Quero convidar você para, antes de mais nada, nós fecharmos os nossos olhos e vamos pedir a Deus que participe conosco, que o Espírito Santo esteja direcionando toda a nossa conversa. Você é convidado também a participar. Mande a sua pergunta, o seu comentário, e vamos tentar aí te incluir no nosso bate-papo aqui. Queremos que você participe conosco. Vamos lá? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Queremos, nesta hora, nos apresentar diante de Ti, apresentar, Senhor, este momento especial que teremos, Senhor, na Tua presença. Colocamos-nos mais uma vez como vasos, como instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, que através desta ferramenta, muitas pessoas sejam abençoadas, Senhor, pessoas tenham o encontro contigo, experiências novas contigo, com Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, convidamos, vem, faz-se presente conosco. Vem, Senhor, faz-se presente em nosso meio. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Você acompanhou aí nossa divulgação desse dia. Eu sou o Mateus, o primeiro, o que nasceu primeiro e que hoje está morando no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Eu me enrolei. Se apresenta de novo aí, você em cima aí. Eu sou o Moisés, o segundo, o que nasceu o segundo. Estou morando em Maringá, Paraná. Amém. A Miriam tá travada. A Miriam aconteceu algum problema ali. Problemas técnicos ao vivo é assim mesmo, gente. Vamos conseguir. A Miriam é a terceira, está em São Paulo. Aqui, ó. A Miriam é essa terceira aqui, ó. E eu sou o Marcos, o caçula, o quarto que nasceu em quarto, né? E estou aqui atualmente em Sinop, Mato Grosso. E aí, como você pode ver, estamos cada um em um estado, eu no Mato Grosso do Sul, Moisés no Paraná, Miriam em São Paulo e Marcos no Mato Grosso. E decidimos nos unir aqui através das redes sociais para compartilhar com você um pouquinho do que nós temos vivido, compartilhar com você um pouquinho do que nós pensamos, e por isso nós falamos que você é convidado a estar conosco. Nós tivemos 3 já encontros, onde o Marcos, o caçula, nos entrevistou, falando um pouquinho da nossa experiência com o Espírito Santo. E para iniciar essa sequência de lives aqui, nós decidimos hoje ser a nossa vez de entrevistá-lo. Fala, Moisés. Então a pergunta é o seguinte, Marcão, conta para a gente aí, queremos detalhes, queremos que você abra o coração aí e conte para a gente como foi a tua experiência do batismo com o Espírito Santo, né? E o que essa experiência gerou em você. Conta para a gente onde foi, como foi e etc. Vai lá, Marcão. Bom, gente, né, a minha experiência, né, com o batismo com o Espírito Santo se deu, né, numa cidade em que nós moramos durante 2 anos, né, por conta do ministério do nosso pai, que foi a cidade de
Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, né, e nós moramos lá durante 2 anos e, se não me falha a memória, foi no ano de 2000, eu tenho quase certeza que foi o ano de 2000, né, eu tinha 10 anos de idade, né, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, né, e na verdade, aí para aqueles que conseguiram assistir às outras lives, no meu caso, o meu batismo com o Espírito Santo foi no de repente, né, como Moisés falou na live dele, né, foi algo inesperado, foi algo que ocorreu e, na verdade, nós estávamos com outra intenção totalmente diferente desta, né? Eu lembro que foi uma situação em que o nosso tio estava passando por uma dificuldade, né? E Deus colocou no nosso coração, né? Estava eu, a Miriam e o Moisés em casa, e Deus colocou no nosso coração de intercedermos em favor desse meu tio que estava passando por uma situação difícil, né? E nós nos ajoelhamos, né, na cama, em uma das camas da nossa casa, eu não me recordo qual, e quando nós estávamos orando, quando nós estávamos intercedendo, né, pelo meu tio, né, pedindo que a graça do Senhor estivesse sobre a vida dele, sobre a casa dele, né, e nesse momento, enquanto intercedíamos, Deus, ele me tomou com o Espírito Santo e naquele momento eu fui batizado. Né? Só que eu era eu era uma criança ainda, né? Eu tinha 10 anos. Eu lembro desse dia, hein? Miriam, tu lembra ou não? A Miriam está sem microfone, acho. Tem que abrir o microfone dela. Abre o microfone, Mary. Não sei se ela está ouvindo. Mas eu lembro, né? Vai lá, Marcão, continua. Abre o microfone, Mary. Fala agora. Não dá, eu acho. Ela está com algum problema técnico lá. Mas vai lá, continua lá. Né? Então foi nesse momento que a gente estava intercedendo, mas eu lembro que eu lembro de ter recebido o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, e eu lembro muito bem desse batismo porque junto com o batismo eu tive uma visão espiritual, né? Eu tive uma visão, né, e essa visão não foi uma visão gostosa, né, vamos dizer assim, espiritualmente, porque não foi uma visão com anjos, não foi uma visão com algo positivo, mas foi uma visão de uma destruição da terra, né? Eu via prédios rachando, eu via algo realmente terrível acontecendo, né? E eu lembro que isso me trouxe muito pânico, muito pavor, né? Então, ao mesmo momento que eu estava alegre pelo batismo com o Espírito Santo, eu estava ali amedrontado, porque eu era uma criança de 10 anos e tinha acabado de ter uma visão de um acontecimento não muito favorável, né? Então, apesar de lembrar da experiência, eu lembro que na época eu fiquei temeroso com a situação, né? Eu não fiquei totalmente alegre, né? Totalmente favorável com a situação, porque foi um acontecimento estranho, né? E aí eu lembro que logo em seguida, né? E aí sim é uma experiência assim mais forte, vamos dizer assim, logo no início, né? Nesse início de vida com o Espírito Santo, que foi logo em seguida que eu participei de um encontro com Deus, né? E aí sim, nesse encontro com Deus foi, vamos dizer assim, a confirmação, né? Deus me deu a confirmação desse batismo com o Espírito Santo e agora não mais acompanhado de uma visão de uma catástrofe ou de uma visão de algo ruim, né? E aí foi, então, um momento em que verdadeiramente eu me lancei na presença do Senhor, né? E tive uma experiência muito forte, muito tremenda com o Espírito Santo de Deus, e eu lembro nitidamente, né, por como aqueles que tiveram a oportunidade de assistir, viram, né, e ouviram, né? Eu lembro nitidamente ainda hoje como era esse auditório, né? A escola que era, né? Que foi no CAIC, que era uma escola que eu também estudava,
Eu lembro nitidamente em que local do auditório eu estava, né? Porque foi uma experiência, assim, vamos dizer, mais prazerosa com o Espírito Santo, né? Porque não veio acompanhado dessa visão terrível que eu havia tido na minha primeira experiência, no meu próprio batismo com o Espírito Santo, né? Mas o que mais me chama a atenção, assim, na minha experiência, né, que eu, apesar de ser jovem, né, eu era jovem, mas foi algo que Deus me deu ali num momento em que eu não estava buscando isso, né? Eu cresci na igreja, né, assim como vocês, nasci no berço evangélico, né, e quando, desde pequeno, a gente tinha esse desejo, vendo os nossos irmãos, né, o Moisés sendo tomado pelo Espírito, Mateus, a Miriam, todos já tinham sido batizados, então desde pequeno eu buscava esse batismo. E o que é interessante é que justamente no dia que eu não estava buscando, né, um dos dias que eu não estava buscando esse batismo, que eu estava intercedendo, né, por alguém que estava necessitado, Deus agiu de uma forma de repente e me tomou ali pelo Espírito Santo, me batizou com o Espírito Santo, né? E apesar de não lembrar de ter essa experiência assim mais com que traz medo, vamos dizer assim, na minha primeira experiência, mas eu lembro nitidamente aonde eu estava. Eu lembro que eu estava de joelho na cama, né? Lembro por quem eu estava orando, lembro da visão. Se eu fechar os olhos, eu consigo ver nitidamente a visão que eu tive naquele dia, né? Mas eu lembro que no meu coração de criança veio mais um temor do que um prazer, do que uma satisfação, né? E posteriormente, aí sim, no encontro com Deus, que foi uma experiência mais prazerosa, uma experiência de realmente eu me entregar totalmente ao Espírito, né, naquela situação. Você nesse dia, foi uma visão isolada ou tu recebeu um dom de visão? Essa parte então, eu não sabia não, da experiência. Então, para ser sincero, eu posso estar errado, mas eu creio que foi minha única visão espiritual, né? Desde então, eu nunca tive nenhuma outra visão, né? Não que eu me recorde desse jeito, né? O que de vez em quando acontece comigo, né? A Andressa sabe disso, sonhos. De vez em quando eu tenho alguns sonhos, né? E é assim, a ciência diz que nós sonhamos todos os dias, né? Segundo a ciência, né? Mas eu não me lembro nunca dos meus sonhos. Se eu sonho todo dia, eu não sei, porque eu nunca lembro dos meus sonhos. Que é diferente, por exemplo, da Andressa. A Andressa sonha todo dia e todo dia ela lembra do sonho que ela sonhou. Eu já sou diferente. Se eu sonho todo dia, como eu estou falando, eu não lembro. Mas todas as vezes que eu lembro do meu sonho, é algo relacionado ao espiritual, né? Então, toda vez que eu sonho e eu lembro do meu sonho, né, é algo relacionado ao espiritual. Por exemplo, esse tempo atrás eu sonhei. Ela voltou. Nada errado. Oh, Jesus. Sem querer te cortar, Marcos. Funcionou o microfone, gente? Tá yes. Bem-vinda, welcome. Muito bem-vinda. Sem querer te contar, Marcos, mas eu tenho experiência assim também. Não é todas as vezes que eu lembro do sonho que eu tive, mas é muito interessante que algumas vezes eu acordo com esse sonho tipo que queimando no meu coração, e durante o dia todo eu penso nele, o Espírito Santo me faz lembrar dele, aí eu tenho certeza de que é algo que eu preciso falar para a pessoa, e às vezes eu nem entendo o sonho. Teve uma vez que eu achei muito interessante, que eu sonhei com uma pessoa de outra igreja, eu não tinha contato com essa pessoa, e aí sonhei alguns detalhes específicos que eu, na época, não entendi que era do Espírito Santo,
chamei essa pessoa, procurei essa pessoa no Facebook, chamei ela no Messenger, passei e falei assim, olha, sonhei com você assim, 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 você estava sentindo isso, 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 e no sonho eu falava para você isso, isso e isso. Passei, a pessoa, poxa, muito obrigado, porque... E aí ela conversou comigo como se eu soubesse o que estava acontecendo na vida dela, e eu não tinha noção do que estava acontecendo. Depois, não fiquei sabendo do que estava acontecendo, mas ela entendeu e encaixou com o que ela queria, com a resposta, parece que de Deus, e achei extraordinário. Agora, todas as vezes que eu sonho assim, mesmo sem entender o que é, eu falo, ó, sonhei com você, sonhei assim, assim, assim. Agora, minha filha, tô orando por você, mas recebe aí, entra no teu particular com Deus. E é justamente o que acontece comigo, assim, toda vez que eu lembro do sonho, normalmente diz respeito a algo espiritual, né? Não é todas as vezes, mas normalmente diz respeito, né? Por exemplo, há um tempo atrás eu tive o sonho com uma pessoa, né? Passei para a Andressa, pedi para ela conversar com essa pessoa, né? Que foi um sonho muito claro, né? Não é uma pessoa que eu também tenho tanto relacionamento, tanta intimidade assim, mas eu vi nitidamente, eu lembro nitidamente do sonho, né? Então eu passei para a Andressa, né, que era uma mulher, para ela conversar com essa mulher e contar para ela o que tinha acontecido. Mas, por exemplo, já aproveitando que a gente está em família aqui, né, um dos últimos sonhos que eu tive, assim, que eu entendo que é um sonho que foi espiritual, foi quando a Miriam estava no hospital, né? A Miriam teve um problema, né, de cicatrização do parto, né, da Manu, e naquela semana, né, a gente que está de longe, a gente nunca sabe ao certo o que está acontecendo, né, na saúde, né, e naquela semana eu sonhei que o meu filho Isaac estava morrendo, né, e morrendo afogado, né, eu via ele... E não sei se vocês lembram, mas esses tempos atrás teve uma foto de um menininho que se afogou na praia, que ele ficou meio que com a bundinha assim para cima e o rosto enterrado na areia. E foi mais ou menos essa visão que eu tive do Isaac, né? O Isaac falecendo, afogado, né? E era uma poça de água, não era uma quantidade grande de água, era uma poça de água, né? E eu via o Isaac falecendo. E aí talvez você se pergunte, mas o que tem a ver isso com a Miriam que estava hospitalizada? Porque no meu sonho, quando eu via que o Isaac, quando eu pegava o Isaac falecido, né, nos meus braços, eu entregava ele para Miriam. Aí eu falava assim, Miriam, cuida dele. Né? Então, quando eu acordei, né, eu nem sei se eu falei isso para Miriam, né, mas eu acabei falando com a mamãe na época. Aí quando eu acordei, né, se não sabia, tá sabendo agora, junto com todo o Brasil aí. Né, aí nisso que eu acordei, assim que eu acordei, Deus me deu discernimento, que não tinha nada a ver com o Isaac, mas que era que Deus me mostrou alguém muito próximo de mim, né, que é o meu filho, falecendo, mas para mostrar que ele livraria a Miriam, né, do leito de morte. Né? Então, foi uma das últimas experiências. Então, voltando aí à pergunta do Moisés, depois do meu batismo com o Espírito Santo, eu nunca tive nenhuma outra visão espiritual. Eu já tive sonhos, mas visão não. Então, acordado, eu nunca tive nenhuma outra visão espiritual. A Miriam quer falar um pouquinho. É a 3 agora? Os meus problemas técnicos aqui estão me consumindo. Mas agora está funcionando, não mexe em nada. Ok, eu também não estou nem me mexendo aqui, né? Não sei nem se eu posso falar, né? Vai que chega cortado aí, né? Enfim. Sou eu, gente? Tipo Lerda morre. Marcos, deixa que eu pergunto então. Marcos, de todas as experiências que você teve, qual foi talvez uma experiência mais marcante, ou quais delas você considera mais marcante?
É assim, a nossa vida com o Espírito Santo, eu creio que seja uma construção, né? E a gente tem experiências específicas para o momento que a gente está vivendo, né? Quando eu penso nas minhas experiências com o Espírito Santo, eu vejo que ao longo da minha vida foram experiências pontuais, né? Agora, pegando o gancho aí do que já foi falado por vocês nas outras lives, né? Não vale copiar, não vale copiar, não. Eu lembro de algumas situações, né? Só dando um parênteses aqui, o Thomas está lá dos Estados Unidos acompanhando. Hey, Thomas. It's so Thomas. Nice. We'll try to do an English version later, okay? Thank you for being with us. Eu não entendi nada também, gente. Fica tranquilo. Né? Então... Happy anniversary for you and Denise. Greetings from Brazil. Então, assim, é uma experiência. Eu creio que as experiências que eu tive com o Espírito Santo foram necessárias e tremendamente especiais para o momento que eu estava vivendo, né? Foram várias experiências, né? Mas foram necessárias para o momento que eu estava vivendo. Então, como eu falei, pegando o gancho de vocês aí, né, que falaram também, né? Por exemplo, a Miriam dizia que ela disse, né? Compartilhou com a gente que quando ela via o mover do Espírito Santo, ela ficava meio que tentando controlar, né, o Espírito, e se via alguém caindo, se via alguém pulando, girando, ou qualquer coisa, falava, não faz isso comigo não, Espírito Santo. Né? E eu já era justamente ao contrário. Né? E eu via as coisas acontecendo, aí eu olhava para o lado e via alguém caindo, eu falava, Deus, eu quero cair também. Só porque só ele que vai cair, eu não vou cair, não. Então eu quero cair também. Né? Aí se eu via alguém, né, falando em línguas, eu falava, eu quero falar língua também. Se eu via alguém marchando, eu ficava... Então, assim, eu ficava muito atento, né, àquilo que estava acontecendo à minha volta e ficava pedindo para Deus fazer comigo aquilo que eu via, né? Eu falava, não, já que está acontecendo com eles, por que eu sou diferente? Faz comigo também. Né? Então, essa foi sempre assim a minha busca com o Senhor. Mas eu tenho algumas experiências marcantes. Eu queria falar de 3. Né? Eu creio que 3 experiências marcantes que eu tive. A primeira experiência, uma das experiências mais marcantes que eu tive foi em uma das convenções. Pode falar, Miriam. Só para eu saber, vai ser tipo a revanche, vai durar 2, 3, 4 horas? Quanto tempo tem programação essa live? Não vai durar muito tempo, não, porque quem fala mais é tu e o Matheus, então fica tranquilo. Então tá bom, só para saber mesmo. É verdade. Eu e o Moisés deu 1 hora só. Give him 5. Dá um 5 aí para ele, aí, bate aí. Não sabe. A gente tem que treinar aí, o treino. Tem que treinar. Então, assim, uma das experiências mais marcantes que eu tive, eu lembro onde foi no Vale dos Cedros, em Paraibuna. Eu não me lembro o ano, né, mas foi uma das convenções que foi na metade da minha adolescência. E eu lembro que foi uma vigília, né? Uma vigília, se eu não me... Ou era a Miriam, diretora regional, ou era o Otto, diretor regional, não lembro, eu acho que era um dos dois. Né? E eu lembro que eu estava no ginásio, né? Era no ginásio, estava tendo a vigília. Vale dos Cedros era o Otto. Isso, acho que era o Otto. Aí eu estava buscando ao Senhor e eu lembro de ter buscado ao Senhor e pedido uma experiência diferente com o Espírito Santo. E aí, naquele momento lá, como eu falei, que eu sempre pedia para que Deus fizesse comigo aquilo que estava fazendo com as outras pessoas, né? Eu da mesma forma estava pedindo naquele dia. Só que eu, sinceramente, não estava sentindo nada. Eu estava vendo o fogo pegando, né, à minha volta, né, vendo que Deus estava fazendo grandes coisas e eu, particularmente, não estava sentindo nada. E aí eu lembro que eu estava sentado ao lado da trave, de uma das traves do gol. Né? Era num ginásio, né, o local de culto, e eu estava sentado do lado de uma trave do gol, de gol. E aí eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, se tu está me ouvindo, eu quero sentir o teu abraço. E aí, nisso que eu falei, eu levantei a cabeça, eu estava com a cabeça abaixada, e eu levantei a cabeça,
e eu vi um adolescente levantando lá do outro, da outra trave, né? Eu vi um adolescente levantando, e foi Deus que fez os meus olhos focarem naquele adolescente, né? E eu vi eu nem sei quem é esse adolescente, para ser sincero, nem lembro quem foi, né? Aí eu lembro que eu vi um adolescente se colocando de pé lá na outra trave e começou a andar, vindo na minha direção, andando na minha direção, né? E aí parou na minha frente, né? E disse: olha, eu tô aqui porque Deus mandou eu te dar um abraço. Legal. E aí me abraçou. Aí nisso que ele me abraçou, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E aí eu lembro que ele parou, né? Como se fosse algo de inédito, né? Novidade. Ninguém faz isso na família, só você. Né? Só que o que foi marcante nesse dia é que, assim, eu tentava falar, eu tentava fazer qualquer outra coisa, eu tentava glorificar, eu tentava agradecer a Deus, eu tentava dizer qualquer coisa, mas não conseguia. E eu lembro que essa vigília foi acabar umas 5 horas da manhã, e isso era por volta da meia-noite. E eu fiquei de meia-noite às 5 horas da manhã só chorando na presença do Senhor, sem conseguir emitir uma fala, sem conseguir emitir uma palavra sequer, sem conseguir, extasiado ali com o amor de Deus que eu senti através daquele abraço, né? E eu senti o próprio Deus me abraçando, e talvez por isso que eu não lembro da pessoa que foi um instrumento, né? Porque eu senti o abraço do próprio Deus ali na minha vida, naquela situação. Né? Uma segunda experiência que eu tive muito marcante assim, com o Espírito Santo, que não há como separar a minha experiência, as experiências que eu tive com o Espírito Santo do meu chamamento. Né? Então, a segunda experiência que eu tenho muito marcante com o Espírito Santo foi a experiência da confirmação completa do meu chamado, né? Que se deu aquela dos 700 pessoas lá, Matheus, foi 2008, né? Foi na Convenção Regional de 2008, né? Que eu estava morando um período com o Matheus em São Paulo, estava ajudando ele com as inscrições, um lugar que cabia, acho que 500 pessoas, tinha mais de 700 adolescentes, a gente não sabia onde colocar adolescente naquela convenção, né? E foi um pouco antes das provas do seminário, né? Que eu iria fazer, né? E por isso eu já estava em São Paulo fazendo curso de motorista, que acabei levando um golpe, aí é outra história para outro dia, né? Mas eu lembro que eu estava nessa convenção e assim, foi a confirmação total do meu chamamento, né? Eu lembro nitidamente aonde eu estava ajoelhado, eu lembro nitidamente quem Deus usou, foi o pastor Geraldo Lúcio, né, que hoje é bispo, né? Eu lembro nitidamente as palavras que ele disse, né? Eu lembro nitidamente as promessas que foram feitas, né, à minha vida naquele momento, né? E uma das coisas mais extraordinárias assim, que eu lembro, né, desse chorão, né, que eu lembro desse dia que foi falado pelo bispo Geraldo, é que Deus usaria a minha vida para honrar o ministério do papai, né? E até hoje essa frase ecoa, né, na minha vida, né? Porque eu louvo a Deus porque enquanto ele esteve em vida, eu tive oportunidades de honrá-lo, né, e de ver a concretização, né, dessa promessa de Deus, né, na minha vida, né? Eu me recordo de uma situação aqui, né, que teve um concurso que o bispo Caleb fez no seminário de escrever um artigo científico, né, o 3º e o 4º ano, né, e o melhor artigo científico seria
ganharia a enciclopédia do Champlin, né, de Bíblia, Teologia e Filosofia. Né? E eu lembro que, né, todos nós que éramos seminaristas, né, o bispo deu uma tarefa e a gente se esforçando, né, para isso, e eu louvo ao Senhor porque, não por meu merecimento, mas para a glória dele, eu ganhei esse concurso. Né, e ali na hora de receber, né, o prêmio, né, que era essa enciclopédia, né, que todo estudante ali do seminário queria ter, né, essa coleção completa, eu lembro que o bispo Caleb, ao invés de me entregar, pediu para o papai me entregar. Né, e ali eu fui vendo que aquela promessa de Deus na minha vida estava aos poucos se concretizando. Né? Eu estava honrando o ministério do papai na frente de toda a região, através de algo tão simples, né? Que era um artigo científico que a gente fez no seminário. E aí depois ele teve a oportunidade de me consagrar ao ministério. Né? Eu não sei se com Mateus ele já era SD e com Moisés, o Moisés foi consagrado em Portugal. Né, mas eu lembro, a minha consagração, ele pôs a mão sobre mim, ele que fez a oração, né, da minha consagração, e assim eu vi, né, e por isso que essa experiência é tão marcante, né, porque eu vi que em vida, né, eu consegui ainda honrar o ministério dele. É algo que eu peço todos os dias para que eu consiga continuar honrando, né, o ministério do papai, mesmo após a sua morte. Né? E tem sido a minha busca, né? E o meu dever de não só dar certo no ministério, não apenas por mim, mas para honrar o legado, para honrar aquilo que ele fez nesta terra, né? E aquilo que ele deixou como vivência para todos nós. Né? E a terceira e última experiência, né, que eu tive com o Espírito Santo, né, eu tive várias outras experiências marcantes com o Espírito Santo, mas eu posso dizer que a última experiência marcante que eu tive com o Espírito Santo se deu nessa sexta-feira, aqui em Sinop, né, que na nossa vigília, né, o presbítero Takashi chegou para mim e falou: pastor, estou com uma saudade de vigília, né, esse coronavírus não está deixando a gente fazer vigília. Eu falei: vamos fazer então, vamos fazer essa sexta. Né? E aí a gente combinou aqui na igreja e a gente foi para a chácara que o irmão mora, aqui perto de Sinop. Né? E meus irmãos, que glória que foi naquele lugar. Foi algo tremendo mesmo. Quem esteve lá viu realmente a glória de forma perceptível. Né? E por que eu achei marcante? Né? Porque, como eu falei, eu sempre sou curioso e sempre desejei ter as experiências com Deus que eu vi as outras pessoas terem. Né? E quando eu estava entrevistando vocês, quando eu estava na live com vocês, né, a Miriam disse, né, e compartilhou que as experiências que ela tinha com o Espírito Santo eram muito físicas. Né? E aí, como eu ouvi isso, lá na vigília, na sexta-feira, eu falei: Deus, já que a Miriam teve experiência contigo no físico, não precisa ninguém colocar arma na minha cabeça, não precisa nada. Cada louco com sua loucura, mas também, né? Mas eu falei com o Espírito Santo de Deus, eu falei: eu quero ter uma experiência física contigo. Né? Já que ela tem experiência física contigo, eu quero ter uma experiência física contigo. Né? E no mover lá do Espírito Santo, a gente se entregando na presença do Senhor, foi realmente uma noite especial. Né? E só para vocês terem ideia, né, em dado momento da vigília, a gente viu a olhos nus, né, quem estava lá pôde contemplar isso, uma nuvem de glória em nossa volta, como se fosse uma neblina. Né? A gente estava no meio de um grande espaço de grama e essa nuvem estava à nossa volta. E foi tão impressionante que a gente achou que de fato era neblina, né, a primeiro momento. Só que assim que a gente acabou a vigília, aquilo se dissipou e tudo ficou limpo de novo, o céu ficou limpo de novo. Né? E o Takashi está aí assistindo com a gente, está aí curtindo, né? E o Takashi, num dado momento lá, pegou o celular
para gravar a vigília, né, para mostrar para os irmãos o que os irmãos estavam perdendo. Só que essa nuvem foi tão real que se você pegar o vídeo que o Takashi filmou, não dá para ver nada. Só dá para ver uma fumaça branca, né? Só dá para ver essa neblina branca, né? E dá para ouvir as vozes, mas não dá para ver nada. Tamanha foi a presença do Senhor naquele lugar. E a gente até brincou. Teve um irmão lá da igreja que foi tomado pelo Espírito Santo, virou o Usain Bolt, saiu correndo por aquele gramado igual um louco na presença do Senhor. Foi algo tremendo. E como eu pedi para Deus, eu pedi para ter essa experiência física. E dado o momento ali da vigília, eu comecei a andar, eu comecei a orar na presença do Senhor, até que em um determinado momento eu caí. E eu caí ao contrário, né? Normalmente a gente cai de costa, né, na presença do Senhor, e eu caí de frente. Eu caí com o meu rosto, literalmente, na grama, né? E eu fiquei com a grama entrando pelo meu nariz, entrando no meu olho, entrando na boca, né? Literalmente. E no momento que eu caí assim, eu continuava ouvindo tudo, eu continuava no meu espírito buscando a presença do Senhor, mas o meu físico eu não conseguia levantar. Eu não tinha força nenhuma para levantar daquele lugar ali. E eu ouvi o pessoal dizendo, né? E aí o momento da oração individual acabou. Aí o pessoal, né, que estava na vigília até falou: nossa, o pastor foi arrebatado, meu Deus. Olha lá, aí eu ouvi os diáconos falando, né? Nossa, o pastor foi arrebatado. Alguém tem que continuar a vigília aí. E aí eu querendo levantar para dar prosseguimento à vigília, mas aí o Takashi, que era o presbítero, pegou ali, né, a direção da vigília e deu continuidade na vigília, e eu ouvindo tudo o que estava acontecendo, mas não conseguia levantar, até que em dado momento, depois do mover do Espírito Santo, eles decidiram vir ao meu encontro, né, e eu estava muito para frente, eu estava questão de uns 100 metros para frente, né, essa chácara que a gente vai é um produtor de grama da cidade. Então, é aquele mundo de grama plantada para ser revendida, né? E eu estava uns 100 metros, 50, 100 metros para frente, e eles foram ao meu encontro. Aí, nisso que eles foram ao meu encontro, que eles começaram a orar por mim, né? Aí o Takashi impôs a mão sobre a minha vida, aí que eu voltou minhas forças, né? Mas foi algo desesperador, porque... e uma experiência marcante demais, porque a grama estava entrando no meu nariz, estava entrando na minha boca, estava começando a coçar minha cara, e eu não conseguia nem levantar o rosto ali na presença do Senhor, mas foi algo que eu pedi para Deus, né? Que eu queria ter essa experiência no meu físico, né? E que o meu físico sentisse uma experiência com o Espírito Santo. Só que o que a gente não entende é que o nosso físico não aguenta a glória de Deus. A glória de Deus é muito grande, não suporta o Espírito. E aí, nesse mover do Espírito, eu fiquei ali caído, né, de uma forma tremenda, e foi uma experiência maravilhosa com Deus. Dentro disso, o que às vezes as pessoas não entendem, que alguns marcham, outros pulam, outros rodopiam, justamente por causa disso. Porque às vezes a carga que eles estão recebendo do Espírito Santo é tamanha que o corpo deles não aguenta. Eu já tive algumas vezes em algum culto que eu estava sentindo alguma coisa e não era o momento talvez de fazer muito estardalhaço, e que a minha perna tremia igual um negócio de louco, e eu tentando segurar a perna, e a perna balançando, e eu quietinho, né, sem fazer barulho, mas a perna tremendo. Enquanto das vezes eu tive que pular, eu tive que me mexer, porque a glória era tamanha que o corpo não aguenta ficar, sentir muita coisa. E mesmo que o Espírito esteja sujeito ao profeta, meu filho, é a hora que a gente não quer saber, que a gente dá a liberdade, porque a gente quer sentir mais. A verdade é que você quer mais. Aí a gente tem que sempre saber lidar com isso, saber lidar com o quanto a gente pode dar liberdade, não vai atrapalhar o culto, não vai atrapalhar o momento, e quando a gente tem que, mesmo sentindo, a gente tem que tentar segurar
a nossa carne e tentar falar, Espírito Santo, diminui só um cadinho, não diminui muito não, que eu quero continuar sentindo, mas diminui só um pouquinho, que eu não quero atrapalhar o culto, eu não quero atrapalhar a pregação, eu não quero atrapalhar o meu irmão que está do lado. E isso às vezes é muito importante e pouca gente lembra. Uma coisa, quando eu estou na minha casa, no meu quarto, sentindo, aí meu culto particular eu posso fazer o estardalhaço que for, mas quando eu estou num culto com as pessoas, eu tenho que saber dosar isso, mesmo que seja muito bom, eu tenho que saber me policiar e saber o quanto dá, o quanto não dá. E, na verdade, para os dois lados, né? Porque você tem que dosar para segurar, só que também tem que dosar para não inibir. E eu acho que hoje em dia a gente está mais com pessoas inibindo do que por causa de constrangimento ou alguma coisa qualquer, do que tendo que dosar para não atrapalhar, entendeu? Isso é muito perigoso também. Então as pessoas ficam inibindo a presença de Deus, a manifestação do Espírito, e aí não desfrutam mais dessa coisa maravilhosa, o culto não é mais tomado pelaquela glória, porque as pessoas se inibem demais, e aí causa frieza, né? Amém. E só isso que o Mateus está falando, por exemplo, esse que a gente brincou que recebeu a unção do Usain Bolt, do Papaléguas, o pessoal falou também, né? Ele tava se contendo a vigília inteira, sabe? Sabe quando o cara tá ali, ele ia trabalhar no outro dia de manhã, então ele tava meio que se contendo. Aí eu ainda brinquei com ele, eu falei, o nome dele é Messias, é diácono aqui da igreja. Aí eu falei com ele, uma certeza que eu tenho é que todo culto o Messias vai estar presente, rapaz. Oh, glória! Aleluia! Né? Então a gente viu que ele estava aí segurando, assim, ele estava ali no cantinho dele, né? E eu brinquei com ele que ele estava igual um motor velho, que estava demorando para pegar no tranco, mas depois que pegou, ninguém conseguiu mais desligar ele, né? Que aí ele começou a sair correndo no Espírito, foi algo tremendo mesmo. Né? E o interessante é que para finalizar essa última experiência que eu tive na sexta-feira com o Espírito Santo, né, eu tive a mesma sensação no meu corpo físico, a mesma sensação que eu só senti nos parques de diversões que eu já fui. Sabe aquela adrenalina de parque, de brinquedo, de você descer aqueles brinquedos altos, aquele frio na barriga, aquela adrenalina. Eu terminei a vigília sentindo isso, né? Então foi esse baque, né, no físico, de não conseguir se levantar, e aí depois eu me levantei, mas a glória de Deus não foi só em mim, foi em todos, estava todo mundo pegando fogo, estava todo mundo dançando, tinha gente dando olhada, tinha o pessoal, esse irmão correndo, aí irmãs caíram no Espírito, foi um negócio tremendo mesmo, foi uma noite espetacular. E aí, no final da vigília, eu vendo tudo aquilo que estava acontecendo, eu comecei a dar risada, né? Agradecendo a Deus, né? Maravilhado, né? E aí, olhando para as minhas ovelhas, né? E falando, Deus, pega eles mesmo, é isso aí, né? Pega de jeito, não deixa eles sair sem sentir a tua presença e tal, com uma alegria tremenda, e eu sentindo essa adrenalina. E aí, quando eu terminei, quando eu falei, Senhor, tu és maravilhoso, aí eu parei de olhar para as minhas ovelhas e direcionei meu olhar para o céu. Aí nisso que eu direcionei meu olhar para o céu, passou uma estrela cadente, assim. Aí nisso que passou a estrela cadente, eu comecei a dar risada, eu comecei a sentir mais essa adrenalina. Aí eu dei risada alto lá, dei uns aleluia do jeito da nossa família, né? O pessoal até se assustou, né? E a irmã lá que cede a chácara para a gente falou que o vizinho, olha só para vocês terem ideia, que o vizinho que não é convertido, não é evangélico, ouviu o mover de Deus, a glória de Deus e falou para ela, nossa, eu estava com uma vontade de ir lá, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu fiquei com vontade de ir lá só para o que a gente estava vendo, ouvindo acontecer. Então, assim, é testemunho mesmo. Glória a Deus. Um extraordinário mesmo na presença do Senhor. Foi muito bonito. Amém. Eu acho que o mais importante disso tudo é relembrar que de tudo que a gente estava conversando e das outras lives é que Deus ainda faz hoje. Amém. Deus ainda realiza. Atualmente, né?
3 comentários aqui. Um é da irmã Jennifer, aqui de Campo Grande, do Guarandi. Ela falou que teve uma experiência parecida com a do Marcos, só que a dela foi de rolar na grama dando risada, cheia do poder do Espírito Santo, e ela rolava na grama e dava muita risada. E outros dois... Foi a Cátia que falou da chuva, né? Sim. Ele estava num círculo de oração, a chuva caía e não molhava o círculo de oração deles. A chuva chovia ao redor deles, fora de série. Isso. Aleluia. Papai e mamãe na juventude tiveram uma experiência muito parecida com essa. Quando eles eram jovens, eles foram apresentar uma peça lá no Centro de Convenções John Wesley, quando ainda era jovem, e eles oraram pedindo para Deus para que não chegasse a chuva, e todo mundo que vinha para ver a apresentação, era a peça Última Trombeta que eles iriam apresentar, todo mundo vinha molhado e falando que ao redor do acampamento chovia, e aonde estava o acampamento estava o céu aberto, estrelado, e não choveu. Aleluia. Então Deus ainda faz. E daquilo que o Moisés falou, a Gislaine Veneziane, lá de Prudente, disse: a inibição vira frieza. E a Flávia Machado disse: hoje até o pessoal quer ser politicamente correto para os dons espirituais, né? Aquele, ai meu Deus, eu não quero que afete ninguém, não quero que mexa ninguém. E infelizmente, talvez o que mais nós temos é isso, né? Eu falei um pouquinho na minha live, né? A pessoa que não quer borrar maquiagem, ou que fala, não, eu não quero sapatear, não, eu não quero pular, não quero gritar, e aí vai colocando o Espírito Santo numa caixinha, daqui a pouco o Espírito Santo pergunta, mas o que eu posso fazer então na tua vida? O que tu me permite fazer? Porque às vezes a gente quer sempre colocar tanta dificuldade, tanto empecilho para o agir de Deus. E aí dentro disso que a gente está falando, né, às vezes a gente percebe, como o Marcos testemunhando aí que o vizinho foi impactado, às vezes a gente percebe que quem está de fora parece ter mais sede por experiências do que quem está na igreja, né? Mais discernimento, né? A gente mesmo, quando viveu lá em Santa Maria com King's Kids, né? A gente ia em orfanato e em asilo, e eu lembro da sede que eles tinham de Deus, de como eles queriam as experiências que a gente testificava, e às vezes dentro da própria igreja a gente tem essas experiências, testifica disso, e numa live que se fala do Espírito Santo, você conta nos dedos, né? Quem participa ou não, né? Sim. Tu vai trazer uma meditação? Tu separou alguma coisa? Não separei. Né, como hoje eu estava incumbido, né, de partilhar, eu quero compartilhar com todos que estão nos assistindo a meditação que eu compartilhei aqui na igreja de Sinop. Então quero pedir aos irmãos de Sinop que nos perdoem, né, porque vocês já ouviram, mas foi a meditação que Deus me deu no fim de semana que eu fiz as lives com vocês, né? Em seguida da live que eu fiz com vocês, foi a meditação que Deus colocou no meu coração para trabalhar aqui na igreja, e eu queria compartilhar também com todos que nos assistem, né, que nos acompanharam naquelas lives e que certamente também serão abençoados através dessa palavra. Né, o texto que eu quero usar como base de meditação aos irmãos é um texto talvez um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido do Espírito Santo, que é o Atos 1:8, né, que vai falar sobre a promessa dada por Deus, né, através de Jesus Cristo, sobre a descida do Espírito Santo. Né, e o texto da palavra do Senhor nos diz assim, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? E quando eu ouvia todos os irmãos, vocês falando, né, naquelas lives e sendo impactado pelas experiências que vocês tiveram, relembrando, né, junto com vocês, várias outras experiências que nós tivemos, né, o que Deus colocou no meu coração para trazer a igreja de Sinop naquele fim de semana e que eu quero trazer para vocês é que nós precisamos entender o porquê nós temos que buscar o Espírito Santo, né, o porquê que nós temos que ansiar por esse encontro com o Espírito Santo, o porquê que nós temos que buscar essa vivência com o Espírito Santo, esse relacionamento com o Espírito Santo,
essa entrega verdadeira com o Espírito Santo, esse relacionamento contínuo e constante com o Espírito Santo de Deus. Né? E quando eu observo esse versículo da palavra do Senhor, um versículo pequeno, conhecido, mas que só nele nós temos aqui 3 princípios, né, que falam, que nos demonstram acerca desse relacionamento com o Espírito Santo, desse encontro que nós precisamos ter com o Espírito Santo. O primeiro princípio que nós vemos aqui nesse versículo da palavra do Senhor é que existe uma promessa que foi feita. Né? A promessa é: e descerá sobre vocês o Espírito Santo. Qual é essa promessa? É aquela que o Moisés falou na primeira live que nós falamos, a promessa lá que Pedro, ao pregar, logo após a descida do Espírito Santo, traz à tona, que foi dita pelo profeta Joel, né, e que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito Santo sobre todos os povos, né, todas as tribos, né, os servos e servas, os jovens terão visões, os velhos sonhos, né, aquela promessa que nós já conhecemos da palavra do Senhor. Né, e essa promessa que o Espírito Santo ele desceria sobre a igreja. É uma promessa clara, é uma promessa real e é uma promessa que não é apenas uma promessa que vai se cumprir, mas é uma promessa que já se tornou realidade. Né? E ela se tornou realidade na igreja primitiva, ela se tornou realidade na vida dos apóstolos, ela se tornou realidade na vida de nós 4 aqui que estamos e compartilhamos já da nossa experiência da descida do Espírito Santo na nossa vida, e é uma promessa que é estendida a todo aquele que busca o Senhor, a todo aquele que serve a Deus, a todo aquele que que tem o Senhor como seu Deus. Né? Então é uma promessa feita à igreja de uma forma total. Né? E quando Moisés falou a esse respeito, ele falou que não há distinção, né, para homem e para mulher, porque a promessa fala servo e serva, para qualquer classe social, porque inclui o senhor e o servo, para qualquer idade, porque inclui o jovem, inclui a criança, inclui o adulto, inclui o velho. Aleluia. Então não importa qual seja a nossa condição, o fato é que essa promessa não tem distinção nenhuma e ela é extensiva a todo aquele que diz servir ao Senhor, é extensiva a todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor. O segundo princípio que nós vemos nesse versículo, além da promessa da descida do Espírito Santo, é o resultado desta promessa. A promessa específica é a descida do Espírito Santo. E o resultado dessa promessa específica também está expressa no versículo que é receber poder. O resultado da promessa da descida do Espírito Santo é instantâneo, que é o recebimento de poder. A descida do Espírito Santo foi para dar poder à igreja primitiva do primeiro século. Né? O resultado da descida do Espírito Santo para a igreja primitiva é que eles tivessem poder no Espírito para realizar curas, para realizar milagres, para realizar expulsar demônios, para, como diz lá o texto de Marcos 16, se tomarem veneno, não fazer mal nenhum, para que aqueles sinais que a Bíblia declara seguissem eles através do poder dado pelo Espírito Santo. E quando nós observamos a Bíblia e nós vemos os apóstolos antes da descida do Espírito Santo e os apóstolos depois da descida do Espírito Santo, nós vemos que o resultado eminente da descida do Espírito Santo, o resultado visível, o resultado notório da descida do Espírito Santo é que eles começam a ter poder para realizar maravilhas, eles começam a ter poder para fazer tudo aquilo que Deus tinha para realizar através deles, a ponto da própria sombra deles curar, de tantas coisas acontecerem através da vida daqueles homens e daquelas mulheres. Então, o poder que nós vemos como resultado nos apóstolos, o poder que nós vemos como resultado na igreja primitiva, é o poder que virá como resultado da promessa dada por Deus a nós, que é a descida do Espírito Santo.
Então, nós precisamos entender isso, que esse texto nos apresenta a promessa, que é a descida do Espírito Santo, mas logo em seguida nos apresenta o resultado desta promessa, que é o poder, que é poder para realizar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, o último princípio, que a palavra do Senhor nos apresenta aqui nesse versículo. Então, o primeiro princípio é a promessa, o segundo princípio é o resultado, o terceiro princípio é o propósito. A promessa da descida do Espírito Santo traz como resultado o poder, que tem como propósito único e exclusivo sermos testemunhas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, o poder resultado da promessa da descida do Espírito Santo tem como propósito eu e você sermos testemunhas. Aleluia. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que nós precisamos entender é que não há outro propósito na descida do Espírito Santo a não ser nos capacitar, a não ser nos dar poder para sermos testemunhas. Amém. E eu acho que é aí que talvez esteja o grande cerne da questão dos nossos dias, né? E eu creio piamente que foi isso, por exemplo, que fez Wesley ter o coração abrasado pelo Espírito Santo, ele ter tido a experiência do Espírito Santo, porque ele queria fazer mais para Deus, ele queria ser um canal, um instrumento ainda maior por Deus. E aí, como a frase que o Mateus citou quando nós estávamos conversando a esse respeito, quando ele diz, me dê 100 homens que não temam mais a nada a não ser o pecado, que queiram ser usados. Por quê? Porque ele tinha esse ardor de fazer, ele tinha esse ardor de realizar, ele tinha esse ardor de ser testemunha. E por isso ele foi impactado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ele recebeu a realização da promessa da descida do Espírito Santo na sua vida. E quando eu rebobino a minha história, por exemplo, e vejo, né, a minha experiência do batismo com o Espírito Santo, mesmo eu sendo criança, mas é porque já nesta idade eu ansiava em ser uma testemunha mais eficaz nas mãos do Senhor. Né? Nós 4 participávamos do King's Kids, né? E era uma você tinha, eu principalmente, que era o menorzinho, né? Que a gente sempre ficava meio que ou ajoelhado ou sentado, nunca pegava a coreografia inteira, né? E eu sempre queria pegar a coreografia inteira, eu sempre queria fazer tudo lá junto, né? E por esse ardor que eu tinha de ser usado mais, eu creio piamente que Deus desceu sobre a minha vida. Tanto é que Deus desceu sobre a minha vida quando eu estava sendo uma testemunha, quando eu estava realizando um ato em favor de outra pessoa e não em favor de mim mesmo. Aleluia. E quando nós vemos isso, meus irmãos, nós vemos que é o desejo principal de Cristo, a descida do Espírito Santo para nos dar poder, para que nós sejamos testemunhas. E eu lembro muito bem, quando a gente estava conversando, né, que quando o Mateus respondeu a pergunta, né, por que nós não vemos tantas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo ou cheias com o Espírito Santo, ele disse que é preciso querer, né, que existem muitas pessoas hoje que não querem, não se esforçam, não estão nessa busca. Né? E aí a Miriam completou a resposta, né, porque na do Moisés não deu tempo da gente responder as perguntas, né, mas porque foi 1 hora só, né, Moisés? Tem esse alívio. Se tivesse sido 2, dava tempo. Né? Mas aí a Miriam disse que na visão dela não bastava só querer. A pessoa ela tinha que querer e se entregar para receber o que o Espírito Santo tinha, porque não poderia ser da maneira dela, mas ela tinha que se entregar para ser da maneira com que o próprio Senhor quisesse fazer. E aí, quando vocês dois falaram essas frases, na hora, Deus colocou a seguinte frase no meu coração, que, na verdade, as pessoas não estão recebendo o Espírito Santo porque elas não querem ser usadas. Elas até querem ter uma experiência com o Espírito Santo, elas até se entregam para receber da forma que o Espírito Santo quer, mas elas não querem ser usadas como testemunhas.
E aí o Espírito Santo não vai descer sobre elas, porque o propósito da promessa é sermos testemunhas. O poder que é resultado da promessa é para sermos testemunhas. Se eu não tenho como intenção realizar o propósito da promessa, para que Deus vai me encher? Para que Deus vai me batizar? Para que Deus vai derramar o seu Espírito Santo sobre a minha vida se eu vou segurar esse Espírito Santo só para mim? Se eu vou guardar esse poder só para eu ser evidenciado, né? Para eu ter um status de ser mais crente, para eu ter um status de ser mais espiritual? Deus não vai me dar. Com que propósito, né? Se eu não tenho o propósito de ser testemunha, se eu não tenho o propósito de ser usado nas mãos do Senhor, Deus não vai me dar. Deus não vai derramar o seu Espírito Santo na minha vida. E aí a frase que Deus me falou naquele momento foi a seguinte: à medida que você quiser ser usado, você será cheio. Eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo dizendo essa frase no meu coração, depois que a Miriam completou a frase do Mateus. Ele me disse essa frase: à medida que você quiser ser usado, Marcos, você será cheio. À medida que as pessoas quiserem ser usadas pelo Espírito Santo de Deus, elas serão cheias pelo Espírito Santo de Deus. Porque o propósito do enchimento é esse. O poder do enchimento do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo é esse. E o que a gente precisa entender é que o nosso Deus, como diz a palavra do Senhor, e é o que eu disse aqui na igreja de Sinop, é que o nosso Deus é um Deus que não se contenta apenas com boa medida. Ele não se contenta apenas com a recalcada. Ele não se contenta apenas com a sacudida. Mas ele tem uma unção do Espírito Santo para nós, que é transbordante. Aleluia. A unção que é transbordante, ela enche, ela atinge as outras pessoas. Não há como você pegar um copo vazio e transbordá-lo de água, sem que ele molhe, sem que ele umidifique a superfície que está à sua volta. Quando ele recebe o transbordar da água naturalmente, ele vai molhar aqueles que estão à sua volta. E é isso que Deus tem para nós. E o grande problema é que no nosso tempo, e foi o que eu preguei aqui na igreja de Sinop, o grande problema é que no nosso tempo é que tem muita gente satisfeita com a boa medida do Espírito Santo. Tem muita gente satisfeita com a recalcada do Espírito Santo. Tem muita gente satisfeita com a sacudida do Espírito Santo. Mas não é isso o que Deus tem para nós. Não é com isso que Deus irá se satisfazer. O que Deus tem para a nossa vida é a medida transbordante. É o renovar do Espírito diário, para que eu e você tenhamos poder diário, para que eu e você tenhamos poder constante para sermos testemunhas. Se não houver propósito, não há por que Deus nos encher. Deus não vai transbordar pessoas que não querem ser usadas. E aí eu falei isso aqui na igreja de Sinop. Se eu tenho vergonha de falar de Deus na minha escola e tem alguém do meu lado que está com coragem, que está esperando a oportunidade de falar de Deus na escola dele, quem nós achamos que Deus vai encher? Se eu tenho vergonha e sou um agente secreto de Cristo no meu trabalho e tem alguém do meu lado que está doido para ser usado por Deus no trabalho dele, quem Deus vai encher? Se eu tenho vergonha de entrar, né, e contradizer meus familiares por amor a Cristo, e tem alguém na minha igreja sentado no banco da frente, ou no banco de trás, ou no banco do lado, que está doido para ser usado pelo Espírito Santo para contradizer o pecado que está na família dele e restaurar a família dele, quem será que Deus vai encher do Espírito Santo? Amém. Nós não podemos nos enganar. E aí eu renovo a frase que Deus falou no meu coração: à medida que você estiver disposto em ser usado, você será cheio.
Se você quiser ser muito usado por Deus, você será muito cheio, transbordantemente cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Agora, se você tiver vergonha e só quiser ser usado um pouquinho, saiba que você terá só um pouquinho do Espírito Santo. Se você quiser ser usado só numa medida média, saiba que você terá só uma medida média do Espírito Santo. Se eu quiser ser usado só na boa medida, é só a boa medida que eu vou ter. Se eu quiser ser usado só na recalcada, é só a recalcada que eu vou ter. Se eu quiser ser usado só na sacudida, é só a sacudida que eu vou ter. Mas se eu quiser ser usado na transbordante, o Espírito Santo de Deus vai transbordar sobre a minha vida todos os dias, para que eu tenha poder para ser testemunha dele em todos os lugares desta terra, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante o que tu estava falando, eu ousaria dizer, quando tu falou que muita gente se contenta com a recalcada, com a sacudida, eu acho que eu iria além. Eu acho que tem muita gente se contentando com o que transborda da vida do outro. Migalhas. Com a umidade, né, do outro. Com o que está vazando na vida do outro, o pessoal está se contentando hoje em dia. O pessoal está se contentando de ouvir falar, de ver o outro ser cheio, de ver o outro experimentar, e se está caindo aí um espinguinho nele, uma relvazinha, ele já está satisfeito, enquanto Deus tem muito mais, Eu estava lembrando aqui de um artigo que eu escrevi faz muitos anos, eu acho que até perdi ele nos meus arquivos, que o título era o seguinte: nós não queremos um avivamento. E aí eu falava como que as nossas atitudes, as atitudes das pessoas demonstram que, na verdade, a gente não quer um avivamento. Porque essa própria palavra testemunha aí, no original, ela é a mesma raiz de Marte, né? Ser Marte, ou seja, está disposto a entregar a sua vida, seu conforto, seu bem-estar, tudo que você tem em prol de ser testemunha de Cristo, né? E a verdade é que a gente não quer largar o conforto, nós não queremos largar aquela noite de lazer, nós não queremos interromper a nossa maratona de série, nós não queremos... nós temos prioridades diferentes para as nossas finanças, às vezes queremos trocar um televisor, fazer uma outra coisa qualquer. E aí eu trabalhava ali como que as nossas ações muitas vezes demonstram que nós não estamos querendo um avivamento. Nós queremos uma porção do Espírito para ficarmos confortáveis ali e cauterizarmos a nossa consciência. Mas o verdadeiro derramado do Espírito, ele vai nos impulsionar a viver para Cristo e ao ponto de estar disposto a morrer por Cristo, né? Sim. E é essa medida transbordante que a gente tem que almejar, desejar, de fato, né, para vivermos o sobrenatural de Deus e aquilo que Deus tem para nós. E lembrando que sempre é melhor do que aquilo que a gente pensa ser bom agora. Então, às vezes o nosso conforto parece bom agora, mas a presença do Espírito Santo é muito melhor. Quem já pisou lá no Santo dos Santos sabe que não há outro lugar que queira estar senão lá, né? Amém. Exatamente. Antes da gente encerrar... Pode falar mesmo. Não, desculpa, eu acho que entra um pouco naquilo que eu falei, né, de que as pessoas se acomodaram de não estar errado, né, não estou fazendo errado, mas também não estou fazendo certo, hein? E não entendem que quando você não está fazendo certo, você está fazendo errado, né? E, não tem esse meio termo, né? Esse cristianismo de ficar em cima do muro, que não é um cristianismo, né? Mas que é cômodo, no trabalho eu não preciso me envolver, as pessoas não precisam saber, o importante é o crente que eu sou dentro da igreja, como se isso importasse, né? Como se isso, diante de Deus, fizesse alguma diferença, no sentido de te levar para o céu, de te encher do Espírito, né? Enfim. É a grande contraposição do que nós vivemos agora. Que a gente está ouvindo todo mundo dizer, eu sou igreja, eu não preciso do templo para ser igreja. Então, pois viva aí. Seja igreja. Seja o corpo de Cristo. Seja as mãos de Cristo. Seja a boca de Cristo. Seja igreja. Né? Porque é fácil falar, eu sou igreja, eu não preciso de templo.
Mas então viva como igreja, viva Tem como uma a música noiva. Mas forte, né? é um Tem eu uma sou música forte igreja que fala para sobre isso, né? o meu conforto, e não eu sou igreja para ser igreja mesmo, né? Então, essa Se é uma das somos grandes como questões. que nossas mãos nos estão curando, se somos a igreja, como que nossas palavras nos estão... Né? Tem uma música dessa aqui, mas eu não estou lembrando agora. Enfim. Somos tua... Como é que é? Não. Somos tuas mãos. Então, We can't sing, we can't sing. A Miriam tá falando de uma música do Casting Crowns, Isso. If We Are the Body. Quem We Are the Body. Quem não conhece essa música tem que pesquisar, já tem no YouTube com a legenda em português, com tradução. Mas tem também em português, cara. Somos teus pés, andando em toda essa é parte. outra. Então, mas tem uma música que fala disso também. Sim. Que é linda também. Essa que tu falas, justamente fala, somos teus mãos, curando e abençoando, somos teu corpo, a paz positiva. Mas a do Casting Crowns, If We Are the Body, ela justamente questiona. Fala assim, olha, se nós somos as mãos, por que as mãos não estão alcançando? Se nós somos a boca, por que as pessoas não estão ouvindo? Se nós somos os pés, por que nós não estamos indo? Então, ela é um pouco mais incisiva, reflexiva. Nessa questão. Então, vale a pena quem não conhece pesquisar If We Are the Body, linda, do Casting Crowns. Eu vou colocar. Excedemos o tempo aí, galera. Já foi. Então, eu já ia propor o término, porque nós já passamos do nosso horário, só que aí eu queria falar 3 coisas. O primeiro, para você que está nos assistindo, nós estamos pretendendo fazer isso toda segunda-feira à noite. Então, queremos a sua participação para os próximos temas. Nós não temos nada combinado, nós não temos nada previamente escrito, nós decidimos, há 2, 3 dias, fazer hoje uma continuação do que nós fizemos os outros, só que agora com o Marcos, porque ele ainda não tinha participado. Hoje, não sabemos o que vamos fazer segunda-feira que vem. Temos algumas ideias, mas nós queremos sugestões. Escreve as sugestões aí. Temos algumas ideias, mas queríamos ouvir de você. Ou você coloca aqui, ou você nos procure particularmente, ou nós vamos tentar fazer aí uma imagem dizendo... Pode mandar mensagem aqui no grupo. Manda no inbox lá do Entre Irmãos. Isso, manda no inbox, fazendo a sua sugestão de qual tema você gostaria que nós falássemos. Você quer que nós falemos sobre santidade, falemos sobre pecado, falemos sobre música, sobre adoração, falemos sobre missões, falemos sobre a adolescência na igreja, sobre ser filho de pastor... Sobre procriação de filhos, nós somos fera também. Cada um aqui tem 3, ele tem 3, 2 aqui e 1 lá. Tá um pouquinho atrasada, mas... Olha lá, a Gislaine já deu uma opção aí, falar sobre a parousia. Maranata! Aleluia! Esse aí é bom também, esse é quente, hein? Glória! Então, essa é a primeira fala que eu queria ter. A segunda fala é que nós sempre oramos, e nós vamos daqui a pouco orar, pedindo para que esse avivamento, pedindo para que o Espírito Santo, pedindo para que venha mais sobre as nossas vidas, mas eu gostaria que antes, e aí eu ia pedir o Moisés para fazer essa oração final, mas antes de nós orarmos, pelo que eu vi aí, tanto a nossa tia Sol, quanto a Sara participaram bastante aí da nossa live, e eu acho que não tem como a gente terminar sem fazer uma oração por ele, sem fazer uma oração pelo tio Lelei, e aí eu ia pedir a Mary para fazer essa oração. E aí eu ia colocar aqui também, se vocês tiverem pedidos de oração, não tem como a gente fazer uma live de intercessão, porque vai ser muito longa, mas eu gostaria da gente ter essa proposta na nossa página também, para que a gente crie um livro de oração e a gente possa interceder pelas pessoas que vierem, os nomes que vierem ao nosso conhecimento, porque eu sou resposta de oração, a minha vida é resposta de oração, a Manuela é resposta de oração, e eu quero ser resposta para a oração das pessoas. Então, se vocês puderem, o que vocês
precisarem, pessoas que vocês saibam que estão precisando a esse momento Covid, mas há pessoas que estão sofrendo por outras razões, e se você puder compartilhar conosco, com certeza, eu gostaria de estar orando por você, tá? Assim como eu sei que pessoas tiveram o prazer de me abençoar, eu gostaria de abençoar a tua vida, me colocando na brecha pela tua vida. Amém? Amém. Vamos orar então, pessoal. Calma aí, a Miriam Espírito vai Santo, orar. nós bendizemos o teu nome, nós glorificamos a ti e te agradecemos pelo privilégio da tua companhia, Amém, do teu auxílio, do teu ensino, do teu consolo, do teu conforto, porque nós entendemos que tu és a pessoa mais importante na nossa vida, tu és aquele que nos conduz, aquele que nos ensina, aquele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, aquele que nos santifica, Amém, que nos Senhor, ajuda a caminhar e que nos prepara para que possamos viver eternamente contigo nos céus. Espírito Santo, que tu entre agora em cada casa, em cada lar, que tu visite cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão conosco nessa live, Senhor, que estiveram conosco nessa live. Senhor, que tu abençoe essas pessoas, ó Deus, concedendo a elas a sede, o desejo, o ardor, a vontade de te buscar, levando as mentes cativas à adoração, à busca, à obediência da tua vontade, Senhor, e que tu os visite com experiências profundas, tremendas, extraordinárias, de forma que eles não venham conter, que eles não venham limitar, que eles não venham travar o teu agir, mas que venham dar liberdade e amadurecer, ó Deus, o teu agir, o teu mover, buscar com zelo os teus dons e utilizá-los, ó Deus, para testemunhar de ti e para glorificar o teu nome todo o tempo. Nós te pedimos desta forma e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu coloquei no mudo porque senão ia atrapalhar a oração aí do Moisés, desculpa. Senhor, no nome de Jesus, Pai, estou na tua presença, Senhor, e nos faltam palavras, ó Deus, para expressar, Senhor, aquilo que está no nosso coração. Mas, Senhor, ao mesmo tempo, Senhor, nós temos diversas palavras bíblicas, Senhor, que nos afirmam do poder que há no teu nome, do poder que há no teu sangue, Senhor, do poder que há, Senhor, no tocar das tuas vestes, Senhor, assim como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas tuas vestes, Senhor, de ti caiu virtude, ela foi curada, Senhor, com apenas tocar da tua roupa, Senhor, eu te peço, Senhor, visita o tio Lelei, Senhor, nesse momento, vai de encontro à vida do tio, Senhor, só tu sabes, ó Deus, do seu futuro, só tu sabes a história que tem escrito para ele. Mas, Deus, para nós é tão difícil, Pai, passar por esse momento que nós temos, ó Deus, uma pessoa que amamos tanto, Senhor, no leito, Senhor, de dor, na UTI. Senhor, eu creio que ele está tendo experiências contigo, eu creio, Senhor, que tu está falando com ele, Senhor, onde ele está. Eu creio que ele está tendo visões ao teu respeito, Senhor, que ele está tendo manifestações celestiais, Senhor. E esse livramento que nós estamos tendo, Senhor, no seu leito. Mas eu te peço, Senhor, vem com a tua cura, Pai, libera da tua unção, em nome de Jesus, Pai. Senhor, fala, Senhor, aquele hospital, Pai, que o sangue sobre os enfermos, sopra a vida sobre a vida do tio Lelei, Senhor, o sopro de vida, Senhor, sobre as narinas do tio Lelei, Senhor, restaurando os teus órgãos, restaurando o teu organismo por completo, Senhor, que toda sepse seja, ó Pai, caia por terra, seja dissipada, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, a sabedoria aos médicos, Senhor, na medicação, Senhor, na antiterapia, Senhor, correta, Senhor, usa, Senhor, da medicina, Senhor, para restaurar a saúde do tio, Senhor, meu Pai, que nesse momento que o tio está naquele lugar, Senhor, que ele seja tua testemunha naquele lugar, Senhor, que a vida do tio, mesmo no seu leito, Senhor, fale com os médicos, com os enfermeiros, que todos aqueles que tocarem no tio, Senhor, que eles sintam que há algo diferente, que eles, Senhor, sintam o reflexo da
tua luz, do teu poder. Pai, no nome de Jesus, restaura a saúde do tio, Senhor. Ó Pai, haja nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, haja na imunidade, Senhor. Age, ó Pai, na hemoglobina, Senhor, nas plaquetas, Senhor. Age, ó Pai, no seu sistema imunológico, Senhor. Aleluia. Senhor, diminui os níveis de leucócitos, de PCR, ó Pai, e traz a restauração. Em nome de Jesus. Só para a vida, só para a saúde, só para a cura sobre a vida do tio Lelê. No nome de Jesus. E nós profetizamos também cura sobre todos aqueles que têm padecido de doença, sobre aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Se há algum mal, Senhor, sobre as suas famílias, sobre as suas casas, Senhor, que se aparta no nome de Jesus. Nós pedimos que a cobertura do teu sangue esteja sobre os umbrais de cada porta, de cada janela, de cada casa aqui representada, Senhor. Que a cobertura do teu sangue esteja sobre cada um de nós. No nome de Jesus, nós tomamos posse. Nós cremos nessa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Agradecemos a você aí por ter nos acompanhado. Vou deixar cada um se despedir. Eu quero só mandar um abraço bem apertado para uma das pessoas que acompanhou aí a nossa live e que deve fazer mais ou menos 22 anos que eu não vejo, que é a Suliana Coelho. Um abração, Su. Que Deus te abençoe. Te acompanha aí nas redes sociais. Que prazer te ver aí acompanhando nossa live. Tem muita gente de muito lugar, né? Sim, sim. Muitos amigos. Fala aí. Valeu, galera, por acompanhar a gente aí. Fica ligado aí na página, nós vamos ter mais conteúdo. E é um prazer tê-los conosco, né? E estamos juntos aí em oração, e buscando ao Senhor e crendo que Deus tem grandes coisas para fazer, para realizar. Um abraço a todos aí. Tem muita gente aí também que eu vi aí dos meus contatos, que participaram. A Luana mandou, a Angélica aí mandou um abraço para todo mundo, né? Tem uma galera aí que depois, talvez com calma, a gente consiga aí responder os comentários, mas queremos agradecer a participação de vocês aí, o carinho, o amor, que Deus vos abençoe poderosamente. Nós estamos aqui, o nosso objetivo é abençoar vocês, edificar vocês, é estar com vocês mesmo, né, nesse tempo, amém? Deus vos abençoe. Beijo grande para todo mundo, não tem nem como citar nomes, acho que a maioria aqui é reflexo mesmo do ministério do papai e que acaba ecoando nas nossas vidas, né? A maioria mesmo que está aqui é fruto do papai e das heranças que ele deixou para a gente. E agradeço de coração a todo mundo que tem participado. A gente crê que é uma forma que Deus tem levantado, não acreditamos que somos dignos de algo, mas temos nos colocado à disposição, como o pastor Marcos falou, né, para que Deus nos use, né, para que Deus transborde através das nossas vidas, e a gente entendeu que essa é uma maneira que Deus pode transbordar, e você também compartilhando, né, seguindo, curtindo, convidando, é a maneira que Deus pode transbordar através da sua palavra, porque a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia, e nós estamos pregando palavra, né? Então a palavra de Deus tem... Amém, Moisés, valeu. Amém, mano, para pregar de novo, não? Para dar tchau. Valeu, tchau, gente. Beijo, família, beijo de todo mundo. E desculpa aí os erros de conexões, a gente vai... Amém. Gente, eu quero agradecer de coração a todos vocês, né, agradecer meus irmãos aí que embarcaram nessa aventura, né, começou lá nas lives lá no meu Insta e a gente decidiu fazer aqui. Abraço a todos vocês. Eu quero pedir encarecidamente, se você gostou dessa live, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Se você acha que alguém precisa ouvir o que foi falado nessa noite, seja canal de Deus, testemunha também do Senhor para isso, tá bom? Curta, compartilhe nossa página em nome de Jesus, tá bom? Amém. Tchau, foi um prazer. Até a próxima. Fiquem ligados na nossa página. Segunda-feira, 23 horas, horário de Brasília. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Foi uma vez. Tchau.